A Bíblia fala que José de Arimateia e Nicodemos colocaram Jesus nos panos e passaram o perfume em Jesus. Eles não fariam isso sem primeiro limpar o corpo de Cristo. Não faria sentido colocar de qualquer jeito ali. Eles limparam. Ainda que fizessem às pressas o processamento fúnebre de Jesus, eles limparam o corpo de Jesus. Se limparam o corpo de Jesus, não era para deixar marca de sangue coagulado. Isso deveria sumir. Então esse sangue aqui, se proceder que o sujeito estava vivo, que o sangue ainda está escorrendo e não coagulado, então é estranho. Então Jesus não ressuscitou. Aí aquele cara tem razão. Se for o caso de ser o sangue coagulado, eles deveriam ter lavado o corpo de Jesus antes de passar o perfume. Aí você fala, não, mas Maria Madalena voltou no domingo para continuar o processo. Não. José de Arimateia já tinha perfumado o corpo de Jesus. Maria Madalena voltou sozinha com as mulheres, os homens não foram juntos, porque o trabalho deles já havia sido feito. Jesus já tinha sido passado o perfume em Jesus. Maria Madalena só voltou porque ela tinha feito a promessa de ungir Jesus. E o curioso é que já encontraram até agora 3 ossadas de crucificados. E as 3 ossadas de crucificados demonstram que o prego estava no calcanhar do indivíduo e não no peito do pé, conforme o sudário. Isso aqui foi o primeiro ossada de um crucificado encontrado em Givat Hamivtar, em Israel, o outro encontrado em Cambridgeshire, na Inglaterra, e o outro encontrado na Itália. Tá vendo aí o prego do calcanhar? Os 3 exemplares únicos de crucificado que foram encontrados até hoje, inequivocamente, mostram o prego no calcanhar e não no peito do pé. E a última coisa que eu poderia apresentar para vocês aqui, esse aqui é do crucificado também aqui, essa seria a postura de um crucificado na cruz, tá bom? E não como o Calvário, como o sudário apresenta. Tem uma pessoa que falou que eles usaram vários tipos de crucificação. Na verdade, é o seguinte, quando você estuda todo o material de crucifixão, os vários tipos de crucifixão, todos eles que nós temos informação até hoje, não dão detalhes onde que os pregos eram colocados. Esse é o primeiro ponto. As únicas informações que nós temos são esses 3 achados arqueológicos que nós temos. E em todos os 3, um encontrado na Itália, outro encontrado em Israel, o outro encontrado na Inglaterra, mostram o prego atravessando o calcanhar. Depois eu posso dar uma aula para vocês aqui sobre os vários modelos de crucifixão que havia no passado, mas nós não temos tantos tipos de cruz como você imagina. Na verdade, havia 4 tipos de cruzes que estão documentados até hoje. Você tem a cruz decussata, você tem a cruz captata, ou a latina, você tem a decussata, e a que posteriormente foi chamada de cruz andreana. Uma em forma de X, outra em forma de T, outra cortada assim, e uma mais baixa. E em algumas raras situações, eles crucificavam a pessoa numa árvore mesmo, a chamada Arbor Infelix, embora essa também tenha sido questionada, porque parece ser uma tradição posterior e não antiga. Então, dos 3 únicos exemplares de crucificados que foram encontrados até hoje, todos os 3 estavam com o prego no calcanhar. Então, assim, por amostragem, se você usar uma técnica aí de amostragem, é muita coincidência que os 3 únicos crucificados encontrados até hoje, todos eles têm o prego no calcanhar. Entendeu? Agora, é lógico, tem uma questão que alguns falam ali, também é questão de anatomia, que o crucificado, ele não tem uma anatomia regular humana, mas isso já foi questionado também. Alguns pensam que ele estava seguindo o modelo gótico. O modelo gótico que realmente colocava a pessoa com uma testa menor do que a realidade e um corpo muito comprido. E alguns especialistas em anatomia dizem que a anatomia do crucificado, ali do sudário, não é uma anatomia real, é uma anatomia artística. Outros dizem que é real, tanto é que fizeram aquele modelo lá. E outro argumento, era impossível na Idade Média alguém fazer um sudário. Até eu já ouvi alguém falando assim, escuta, mas para que alguém ia falsificar um pano que ninguém podia ver? Eles podiam ver sim. Esse livro aqui, eu achei fajuto, mas eu estou mostrando que eu estou mostrando livros de todos os jeitos para você. Esse livro aqui
eu achei que viajou na maionese, mas ele quer dizer que o sudário foi feito por Leonardo da Vinci. E eu não acredito nisso. Mas há demonstrações de que eles tinham, na época, como fazer algo como o sudário sim. Por exemplo, Walter Marcron, um microscópio norte-americano, ele analisou as fibras do sudário e concluiu que havia sim pigmentos de ocre e vermelhão. E segundo ele, a imagem tinha sido feita como uma pintura medieval. Houve críticas de outros cientistas, como John Helland e Alan Adler, que não confirmaram a presença dos pigmentos que ele falou. O Joe Nickel, esse aqui que foi o mais famoso, ele procurou, com técnicas medievais, produzir um sudário. E ele produziu. E a cópia foi assim, parece até meio fantasmagórica, né? Mas é assim que ele reproduziu o corpo de alguém, tá certo? E mais recente, nós temos também um outro professor da Universidade de Pávia, um professor de química orgânica, que ele também conseguiu reproduzir um sudário usando apenas técnicas medievais. Ou seja, há pelo menos alguns teóricos que dizem que não, que o sudário poderia ser feito sim na Idade Média, e eles conseguiram reproduzir isso. Bom, pessoal, com esses elementos que eu apresentei para vocês, o que falta para a gente ver aqui? Vocês viram que o assunto ainda é muito delicado. Há muitos debates, pessoas opinando de um lado e de outro. Eu, Rodrigo, particularmente, pelo carbono 14, que até agora não foi desmentido. Alguns falam, não é verdade. Houve tentativas de desmentir. Tentativa é diferente de ser desmentido. O fato da igreja não liberar para novas testes de carbono 14. Já que tem dúvida sobre aquele carbono 14, por que não abrem para fazer? Agora já tem técnicas de carbono 14 que você precisa de um pedacinho assim, olha, foram feitas com o manuscrito Mar Morto. Por que a igreja não libera para novos testes, já que aquele de 1988 ficou em dúvida, né? Tem o problema do carbono 14. O silêncio da igreja cristã primitiva. Gente, se o sudário for verdadeiro, nenhuma linha do apóstolo Paulo falando aquilo, nenhuma linha do Novo Testamento, nenhuma linha dos pais da igreja, você não tem aquilo mencionado nem por Papias, nem por Justino Marte, nem por Irineu de Lyon, nem por Santo Agostinho, por ninguém, sabe? É uma coisa muito séria para ninguém falar disso. Então esse silêncio do Novo Testamento, somado ao carbono 14, somado a algumas incongruências ali, como falei, né? O pano ali. Inclusive, eu quero mostrar uma coisa para vocês, um último artigo que surgiu recentemente. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Esse último artigo aqui, olha. Foi escrito, inclusive, por um brasileiro. Ele demonstrou em 3D que nós temos uma incongruência com o sudário. Aqui é a publicação do artigo original. E qual a incongruência? Se você tem um pano num corpo, tá vendo aí o pano no corpo? Qual a marca que esse corpo deve deixar no pano? No 3D não bate. Ele fez, inclusive, toda a simulação com computação gráfica e descobriram o seguinte. Veja bem, se você tem um corpo ali e o pano está sobre ele, a marca que ele deveria deixar, deixa eu voltar aqui para vocês, essa aqui, ó, é a marca da esquerda. O corpo deveria ficar distorcido. Tá bem? Porque quando você tem um corpo coberto por um pano, você, olha lá, olha as manchas que o corpo poderia deixar no pano. Quando esse pano é esticado, ele tem que distorcer aquelas manchas. Elas não podem ficar certinhas, simétricas. O único jeito das manchas ficarem simétricas no corpo, como o Santo do Sudário apresenta, é se ele não tinha um corpo ali, mas apenas um baixo relevo. Olha aqui, olha. Essa aqui mostra bem, olha. A parte de cima é como o corpo estaria se estivesse ali apenas um corpo humano mesmo. E como o pano estaria se tivesse um corpo em 3D. Então ele chegou à conclusão que o sudário foi colocado em cima de um baixo relevo semelhante a essas tumbas medievais que nós temos. Um baixo relevo.